Segundo o site criasaude.com.br, a ansiedade é um distúrbio emocional, um sentimento de insegurança intenso, de perigo iminente. Apesar de estar presente em todos os seres humanos, a sua intensidade varia de uma pessoa a outra. O medo é, antes de tudo, um utensílio de urgência, de alerta, e permite ao homem fugir das situações perigosas. A ansiedade se torna patológica assim que o seu grau estiver desmedido em relação a uma situação, às circunstâncias externas e se a pessoa ansiosa não controlar mais a sua angústia. Ela pode começar com um simples roer de unha e pode se estender até um ensurdecedor grito de palavrão no trânsito engarrafado. Pode se mostrar através de uma simples relação com uma pessoa de maneira impensada, uma ofensa indesejada a outrem, por exemplo, configurando-se apenas como uma reação de descontrole emocional ou do disparo de armas engatilhadas por sentimentos negativos contidos, encapsulados. Mas pode também chegar a se transformar em um verdadeiro transtorno neurológico, uma doença catalogada nos manuais de doenças mentais, que é capaz, inclusive, de pôr em risco a própria vida. Estatísticas recentes sinalizam que 18% da população norte-americana e 12% da brasileira sofrem deste, que também já é conhecido como um dos maiores males deste século. Só no Brasil, para você ter uma ideia, são cerca de 24 milhões de pessoas que, vitimadas por esta perigosa doença, perdem a alegria de viver e, às vezes, infelizmente, perdem a própria vida. Os remédios ansiolíticos, usados para controlar a ansiedade e a tensão, lideram um ranking de drogas controladas, segundo os dados divulgados em janeiro deste ano por um serviço de Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Urge, então, que as pessoas se cuidem, pois quer que seja de origem genética, quer seja contraída a partir de descuidos para com nossa saúde mental, todos nós estamos, de uma certa forma, passíveis de contrair, mesmo em níveis baixos, a postura ansiosa perante a vida. Mas como fazer isto? Como se cuidar para que a gente não caia nessa armadilha dos tempos chamados modernos, mas que fazem permanecer em seu contexto males antigos, como o da ansiedade, por exemplo? Dicas, conselhos, orientações médicas, você, telespectador, teve aqui hoje, através da entrevista com um dos mais renomados psiquiatras deste estado, o Dr. Rui Palhano. Mas como também aconselhou o nosso convidado, antes da medicina medicamentosa, há com certeza a sábia atitude preventiva que se sobressai como a melhor atitude. Já que, como diz o provérbio popular, é preferível prevenir do que remediar. Pergunto então, se antes de indagarmos como a mecânica da ansiedade funciona, não deveríamos nós questionar mesmo sobre a nossa maneira de perceber o mundo, tanto do nosso interior, como das pessoas e das coisas que nos rodeiam. Pois também, como dizem os filósofos da nova era, quando eu mudo, o mundo muda. Talvez esteja mesmo no nosso investimento pessoal, sendo mais pacientes, mais tolerantes, menos preconceituosos e, sobretudo, mais pacíficos e amorosos, a fonte de uma vida sem, ou pelo menos, com menos ansiedade. É, portanto, aconselhável ao telespectador que, embora continue lutando em busca de suas conquistas materiais, sociais, profissionais, intelectuais, posto que tudo isso faz parte da vida, que jamais deixe de investir tempo, esforço e até dinheiro para amalgamar a sua maduridade. Dita por Carlos Drummond de Andrade, a célebre frase: envelhecer é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Isto é um convite a sermos mais responsáveis conosco mesmos. E o que seria o amadurecer, se não aprender a viver? Todos os dias, em todos os momentos, a vida nos convida e nos ensina a aproveitá-la com plenitude. Por que então não atendemos ao seu chamado e pararmos de correr tanto? Por que insistimos em ter cada vez mais de ser? Por que não vivemos mais e nos preocuparmos menos? A preocupação é a madrinha da ansiedade, é a mãe do medo e irmã do sofrimento. Pense nisto e mude já a sua maneira de ver a vida. Reavalie os seus valores, verifique se eles não estão sendo trocados, desvirtuados ou simplesmente esquecidos, como aqueles de quando nós éramos crianças e nos contentávamos com coisas simples, sorríamos de graça, éramos mais criativos e mais felizes. Invista na sua saúde física,
Busque mais se nutrir do que simplesmente comer. Cuide do corpo, da mente. Abra seu coração antes que o cardiologista tenha que fazê-lo. E viva. Viva com todo o potencial que o Criador lhe deu. Enfim, seja e faça a felicidade. No programa de hoje, investimos mais uma vez numa reflexão que remete à sua qualidade de vida. Refletir é sempre necessário. E é em nome da reflexão que convido você, telespectador, a nos prestigiar novamente na próxima semana, quando conversaremos aqui com a filósofa Isabela Gontijo, que vai nos responder uma pergunta extremamente inspiradora. Filosofia, isso serve para alguma coisa? Obrigado por sua audiência. Participe do próximo programa mandando perguntas para mim no Facebook. Basta procurar Cidinho Marques Filho. Nós nos encontramos na próxima quarta. Obrigado pela companhia e até lá.